Eu confesso que quando eu vejo assim uma coisa com um monte de letra, eu acho ridículo. Eu falo, gente, não dá, as pessoas já vão virar piada, as pessoas vão olhar e falar assim, LGBT, o que tem mais? I-A-A. Dá pra crescer, dá pra gente pensar em LGBTQIA. Toda vez que eu tenho uma dúvida sobre assuntos relacionados à diversidade, eu recorro a esse meu amigo aqui, que é o Ricardo Salles, porque eu gosto de ir a quem entende do assunto, sabe? Então, ele é mestre no assunto pela USP e agora doutorando. Que responsa, né? Olha só. Então, assim, hoje eu resolvi tirar várias dúvidas numa tacada só, razão pela qual eu vim encontrar com ele. Mas não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, chamar aquele amigo que precisa entender ou que tem dúvida do que significa, sei lá, queer. Por que não pode falar isso ou aquilo? Quer dizer, não deve, né? E até sobre a palavra POC a gente vai conversar. Polêmica. E não se esqueça também daquele velho recado. Baixe o aplicativo Cabify, coloque o código Canálvaro e nas suas 2 primeiras viagens você ganha R$10 de desconto, tá? Eu não entendo porque que tem tanta letra. E, aliás, assim, primeiro de tudo, por que é LGBT e não GLBT? Pois é. Eu quero a gente primeiro. Não, tô brincando, eu amo minhas amigas sapas todas. Beijo pra elas. No começo do movimento mais formalizado, a gente chamava de GLBT. Nos anos 2000, muito por uma pressão do movimento de lésbicas, a gente foi compreendido naquele momento que o L deveria vir para frente, já que as lésbicas sofrem um preconceito duplo, né? É a questão da orientação sexual e são questões muito duras em relação ao machismo, né? As lésbicas são fetichizadas, elas ouvem coisas horrorosas nas ruas quando estão com suas companheiras, recebem cantadas, não dá nem pra gente dizer que é cantada, recebem ofensas, agressões nas redes sociais. Então ele virou LGBT justamente para a gente conseguir pensar nessa dimensão mais complexa que é a questão das mulheres lésbicas. Mas a sigla vai crescendo, porque o movimento social ele é complexo. Esse é o momento em que as pessoas estão querendo ali afirmar suas identidades. Então é natural que essa sigla cresça ao infinito. Mas aí as pessoas vêm perguntar, puxa, eu me perco. Como é que eu faço? Não dá para citar esse tanto de letra. Eu tenho feito LGBT+. Não é uma orientação. Isso! Não resolve muita coisa. Não contempla todo mundo, então não é uma panaceia, não contempla todo mundo. A sigla oficial do movimento é LGBT, em alguns contextos se usa LGBTI, né? Mas a gente colocar LGBT+, eu acho que é uma tentativa de falar, olha, viemos até aqui, mas entendemos que existe uma pluralidade de identidades que tem que ser contemplada nessa conversa também. Eu não entendo a letra Q de queer, é isso? Mas... Porque quando eu aprendi inglês, eu aprendi que queer era um sinônimo de homossexual. Não é, então. Queer é o que é... Pois é. Na origem, sim. Queer é uma palavra que vem do inglês e mais até do que homossexual. Ela representava uma ofensa pesada. Queer era bicha e coisas mais ofensivas. Assim como aqui no Brasil a gente ressignificou algumas palavras, tipo, bicha era um palavrão, hoje a gente se chama de viado, de bicha, né? Então, quer dizer, se você vai usar essa palavra para nos ofender, antes a gente usa ela para nos fazer um carinho, né? Numa relação de amizade, por exemplo. O queer era essa palavra que representava algo muito pesado nos Estados Unidos. Nos anos 80, um grupo de estudiosos e de ativistas criou o que a gente chama de teoria queer, que é uma teoria, Álvaro, que vai, sobretudo, problematizar a questão da heteronormatividade. É mais um palavrão enorme. A heteronormatividade é o conjunto de regras que rege a vida heterossexual. E nós estamos num mundo heteronormativo, é um mundo em que tudo bem ser gay, mas tem que casar. Tudo bem ser lésbica, mas tem que adotar um filho. Ou seja, você tem que reproduzir um padrão de vida e de família heterossexual. O queer é alguém que vai contestar esse padrão, que vai chamar a atenção para que existem outras formas de vida, que existem corpos e sujeitos que não são levados em consideração nessa sociedade e que podem também encontrar novas formas de viver suas vidas. E o que é I? I são as pessoas intersexuais, que a gente chamava antigamente, lá no tempo daquela novela que tinha a Buba, né? Sei! Né? De pessoas hermafrodita. I é hermafrodita? Essa era. E é intersexual é o antigo hermafrodita. Essa é uma palavra que a gente não usa mais. E é uma condição humana, a intersexualidade. Mas ela é ela é biológica. Ela é biológica porque a gente está falando de uma genitália ou de órgãos reprodutores que são ambíguos e não permitem, por si só, num primeiro momento, a definição de qual que é o sexo. Não binário não tem na sigla, por quê? Pois é, porque LGBTQIA+,
ANB. Pode ser também, né? Ou porque é uma forma de queer, ou não? Não necessariamente são sinônimos. Algumas pessoas não binárias vão se colocar... Gente, vocês estão conseguindo acompanhar. Né? Pessoas não binárias são aquelas que não se identificam com esse binarismo de gênero. Palavrão de novo. O que é um binarismo? É homem ou mulher. Homem ou mulher. É isso. Então eu não me identifico com esses extremos, ser homem ou ser mulher. Eu me vejo numa situação intermediária, ou eu não me vejo em nada disso, ou eu me vejo nos dois de maneira fluida. Né? Eu posso me identificar com traços da feminilidade, traços da masculinidade, posso até problematizar o que é um traço do masculino, o que é um traço do feminino. A única coisa que eu acho mais difícil no que diz respeito a quem é não binário é quando você vai escrever, porque no português você não tem um gênero que seja neutro na hora de escrever, né? Aí você coloca aquele X, e eu acho horrível. E como você lê um X? Não lê com dificuldade, e uma coisa que é importante atentar é que os aparelhos que auxiliam as pessoas cegas não leem esse X. Então, na tentativa de ser mais inclusivo, a gente acaba criando um problema para quem é deficiente visual. Então é verdade, isso eu li isso no Facebook. Isso é verdade. Então você escreve todos com X, TODXS, quem é cego não consegue, o software não consegue ler. Como é que a gente resolve isso? Usando as ferramentas que a própria língua nos dá, em vez de todos ou todas as pessoas. Ponto final. Né? Eu não vejo muito sentido, mas essa é uma opinião pessoal, em usar o E também. Todes, queridas, etc. Eu acho que a própria língua dá algumas ferramentas para a gente pensar de forma não binária e pensar de forma mais ampla. Então, por exemplo, em vez de falar o médico, a médica, o corpo médico. Por que tem dois T's? Um é travesti e outro é transgênero? Mas verdade... travesti e trans não é a mesma coisa? Pois é. A gente pode pensar em transgêneros como um guarda-chuva, que a gente vai chamar de pessoas trans. Debaixo desse guarda-chuva de transgêneros estão as pessoas transexuais e as travestis. E aí já fica a primeira dica, as travestis, sempre. Tá, né? Então assim, toda travesti é transgênero, mas nem todo transgênero é travesti. Sim. Por exemplo, na novela que tinha a menina que era aquela Carol Duarte fez, que era um homem trans, e o Tami, aí é transgênero, mas não é travesti. São homens trans. São homens trans. A travesti normalmente dá uma confusão, né? Quem é a travesti e quem é a mulher trans? A primeira dica, como a gente brincou aqui, é pergunta pra ela. Pergunta porque ela vai saber se definir melhor do que ninguém, né? Então, acho que não cabe muito a gente entrar numa discussão de se é travesti, se é mulher trans, é respeito. Antes de apresentar essa sigla para as pessoas numa empresa, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, olha, a gente vai passar por um beabá aqui, um alfabeto de palavras difíceis, eu vou passar isso para vocês porque eu acho que é importante. Ninguém tem que decorar nada. O que a gente vai decorar aqui é respeito. Respeito que não demanda aceitação, respeito que não demanda compreensão. Ah, mas eu não aceito. Problema seu. Ah, mas eu não entendo. Problema seu. A palavra-chave é respeito. Respeitando, a gente consegue conviver melhor em sociedade. Eu tenho conversado muito sobre isso nas empresas, encorajando os aliados a saírem do armário. Quem são os aliados? Antigamente, a gente tinha a sigla GLS, né? Eu amava. Pois é, que tempos bons, né? Minha tour, como se diz. Sua tour, né? O GLS contemplava os simpatizantes, que é aquele que não era LGBT, mas que era ali uma pessoa super favorável aos direitos dessas pessoas, né? Hoje a sigla não cabe mais no GLS, mas nas empresas a gente fala muito sobre o papel do aliado. Aliado é essa figura que não é lésbica, gay, bissexual, uma pessoa trans, não binária, mas é uma pessoa heterossexual, cis, que defende os direitos LGBT. B, T ou A. Pode ser. Claro, esse A ele é de assexuais, né? No movimento não LGBT. É? Não, existe assexuais? Existe, claro. Não, peraí, o que é isso? Assexuais. Eu achei que era A de aliados. Tipo assim, grandes amigas. Muita gente acha BFF, né? Esse A, na verdade, dentro do movimento LGBT, A é de assexuais, que são pessoas que não constituem parcerias sexuais. Essas pessoas podem desenvolver relacionamentos afetivos, elas podem ser gay, elas podem ser bi, elas podem ser trans, o que mais elas quiserem ser, elas podem ser o que elas quiserem, afinal de contas, mas elas não necessariamente constituem parcerias sexuais, ou o sexo se dá em contextos muito específicos. Aí existe demissexual, que são os fãs da Demi Lovato. Não é, gente. O que é Demi Lovato? Olha que você está formando as pessoas, né?
Não, o que são demissexuais? Esse demi, na verdade, ele vem do francês, que é Quase. demi, isso? quase. Igual O quando você fala demissexual. assim, ó, o espumante ou o champanhe era demi-sec. Ele era quase seco. Exatamente. Né? O demissexual é, por exemplo, aquela pessoa assexual que a gente comentou, mas que desenvolve relação, que pratica sexo em situações específicas. Por exemplo, a gente vai ouvir de algumas pessoas demissexuais, eu só consigo transar se eu estiver com uma pessoa com a qual eu tenha muita intimidade. Ou então se eu estiver apaixonado, apaixonada. São essas pessoas que a gente vai chamar de demissexual. Você falou sobre ressignificar termos como bicha, viado, sapatão. Tem uma palavra hoje que eu tenho visto dar certa polêmica no meu Twitter, que é a palavra POC. Sempre foi associada a algo muito ofensivo dentro da comunidade gay. Usavam para ofender gays pobres. Eu vejo gente que diz que é uma ressignificação. Ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas que usam são muito jovens e nem se lembram que existia esse passado. O que você pensa sobre essa palavra? Eu acho que os grupos, eles vão desenvolvendo os seus códigos de linguagem, né? Por exemplo, a gente pode se chamar de bicha, mas se vem alguém de fora que não é LGBT e faça o mesmo, já é uma ofensa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o tom em que isso é falado e quem diz, né? Então, se POC, por exemplo, é dito de uma forma ofensiva, que tem o objetivo de desmerecer alguém, aí é complicadíssimo. Se cabe dentro daquela relação, duas pessoas se chamam assim e tá todo mundo tranquilo, eu não vejo problema, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, no fundo, a empatia, de entender se o outro está percebendo da forma como a gente acha que está a nossa linguagem ou se ele está ali incomodado com aquilo. Se está incomodado, para. O que a gente vai cantar no Alvaroquê? Eu não estava preparado para isso. Que é o nosso quadro de encerramento. Eu tenho uma música que eu acho que ela tinha que um dia ser um hino da parada, que é uma música do Lulu Santos, que uma hora ela fala assim, aquela música Tudo Azul, que uma hora ela fala assim: nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão, nós somos só um coração, sangrando pelo sonho de viver. Eu acho tão lindo isso, eu fico arrepiado, não dá pra ver, mas eu tô. Você acha da gente cantar essa? Mas se você não quiser, não tem problema. Eu acho que a gente pode cantar, mas você tem a letra pra eu acompanhar? Eu não sei se é do meu tempo, né? Até porque o seu tempo é hoje. É hoje, maldita! Não sei, vamos ver se você sabe. Que é assim: nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão, nós somos só um coração. Ele tá aprendendo a tua mão. Sangrando pelo sonho de viver. Quer tentar de novo? Vamos de novo então. Vai. Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nessa multidão, nós somos só um coração, sangrando pelo sonho de viver. Que ótimo! Muito bom!